Caros amigos, estamos iniciando Nos Caminhos da História, um programa muito especial. Um programa com um poeta, um programa com um homem que tem a ideia iluminada, Odilon Ramos. Eu tenho o coração perto da boca. Quando abro a boca, é o coração que fala. Se uma palavra soa falsa ou louca, o coração não deixa pronunciá-la. Assim se falo, não sou eu quem falo, nem lhe é dado dizer tudo o que quero, pois tenho um coração demais sincero que não domino, nem posso ensiná-lo. Queixo-me às vezes de sofrer os danos de só ter a verdade ante os enganos que me acomedem nesta vida louca. E, no entanto, não sei ser diferente. Só sei dizer o que minha alma sente, pois tenho o coração perto da boca. Odilon Ramos, vamos para a nossa vinheta de abertura e voltamos. De volta nos caminhos da história. Estamos conversando aqui com Odilon Ramos. Odilon Silvio Machado Ramos, que vai nos contar um pouco da sua história, da sua vida. Bem-vindo, Odilon. De onde é que vem Odilon Ramos e quem é Odilon Ramos? Obrigado, Savariz. Aos amigos da tradição deste belo programa. Eu estou de volta a este canal depois de ter vindo aqui no tempo do saudoso Elomir Malta, minha homenagem a esta memória preciosa da TV Tradição, e com muita honra contar um pouco da minha singela história de vida. Eu sou natural do hoje município de Caraá, de um lugarzinho chamado Sertão do Rio dos Sinos. Eu nasci em 11 de fevereiro de 1952, filho de pequenos agricultores, muito pequenos agricultores, minifundiários, daqueles da agricultura de subsistência. E tive um pai que, para minha felicidade, era poeta. De forma que eu praticamente aprendi a falar rimando com o meu pai. Meu pai se tornou paralítico em função de uma doença reumática que lhe acometeu a partir dos 38 anos de idade e ficou totalmente dependente, porém muito lúcido, de forma que antes de ter ido para a escola eu já estava praticamente alfabetizado pelo meu pai. Que na sua condição de paralisia física não se permitia anular-se, de forma que a gente minha mãe colocava um livro grosso sobre as pernas dele, uma bíblia ou algo assim, mais um papel, entre os seus dedos totalmente aleijados, tortos, colocava-se um lápis, entre o polegar e os outros dedos, e ele rabiscava poesias desta forma. Então, eu tenho uma reverência muito grande à memória do meu pai e um eterno débito de gratidão, o Demétrio Machado Ramos. Foi trovador, foi mestre de terno de reis, mesmo naquela condição de cadeirante, totalmente dependente. Minha mãe alimentava o meu pai, dava-lhe comida na boca, dava-lhe banho. Ele não tinha a menor condição física de se governar. Mas como ele escrevia esses versos, ele fazia décimas, era assim que se chamava na época, uma espécie de literatura de cordel, que era mandado imprimir lá numa folha de papel jornal, tamanho hoje a gente sabe, tamanho A4, tamanho A4,
E aquelas décimas, meu pai recitava aqueles versos nas festas populares, nas festas de igreja. As pessoas vinham e levavam cópias e davam ali uma contribuição financeira à vontade de cada um, não é? E com isso ele ainda assim ajudava a manutenção da família. Olha só. E os teus estudos? Pois é. Então, na Escola Marçal Ramos, no Caraá, que ficava então, nós já tínhamos nos mudado do sertão do Rio dos Sinos para o Rio dos Sinos, que ficava quase à beira do rio propriamente dito. A nascente do rio é lá no Caraá, né? Uhum. E nós morávamos então a uns 3 ou 4 quilômetros, né, que eu percorria por uma estradinha de chão, matriculado na Escola Marçal Ramos do Caraá, né, onde tive um aspecto curioso no meu curso primário, como era chamado, né, do 1º ao 5º ano. Eu estudei cada ano numa escola e numa cidade diferente, porque eu era dos mais novos da família, né? E os mais velhos já haviam estabelecido trabalho em outras cidades, e a família precisava ficar sempre perto de um dos mais velhos, por força desta condição do meu pai. Então eu fiz o 1º ano primário lá no Marçal Ramos, no Caraá. Eu fiz o 2º ano já na cidade de Santo Antônio, na Escola Padre Róis. Fiz o 3º ano na Escola Setembrina de Viamão. Fiz o 4º ano numa escolinha rural lá de Santa Rita, que ainda não era Nova Santa Rita, era distrito de Canoas, né? E depois fiz o 5º ano em Passo das Contendas, que hoje é o interior da Glorinha, também numa escolinha rural, para depois retornarmos a Santo Antônio, e aí então dar sequência já no que hoje seria o 2º grau. Casou? Casei com 18 anos. Muito bom. Meu primeiro casamento, do qual eu tenho 3 filhas maravilhosas, né? E graças a essa minha precocidade, né, de ter casado tão cedo, eu sou bisavô já. É uma graça. Tenho um bisneto chamado Caetano, maravilhoso. Aí casou de novo depois? Aí depois tive outros relacionamentos, de forma que eu tenho 7 filhos, mas com mães diferentes. E sou amigo de todas elas. Que bueno. Se estiverem me ouvindo, podem testemunhar isso. Muito bem. Aí tu te mudaste já na adolescência, por aí, para Santo Antônio da Patrulha. Isso. E foi fazer o que em Santo Antônio, além de estudar e tal? Foi trabalhar ali? Ali, logo já comecei. Se bem que quando a gente veio para Santo Antônio, na primeira vinda, eu ainda tinha 8 anos, né? Então, mas mesmo assim, pegava um balaio de mandolate, né, ia para o campo de futebol nos domingos. Mandolate que tua mãe fazia? Uma vizinha nossa fabricava, né? Minha mãe era tão ocupada com o cuidado do pai e dos filhos que ela não conseguia realmente fazer trabalho que pudesse somar economicamente para a renda familiar. Mas vendi alface, de porta em porta, nesse primeiro período. Depois, quando voltamos para Santo Antônio, então eu já tinha 11 anos, depois dessa volta toda, não é? Eu já tinha 11 para 12 anos, aí trabalhei em farmácia, como mandalete, não é? Trabalhei em uma oficina. Aí, um período assim já mais próximo do rádio, eu trabalhei na Masal, que é uma indústria metalúrgica, não é? Fábrica de máquinas e equipamentos agrícolas, onde eu trabalhei na pintura. Um belo dia, o catequista da nossa igreja anglicana, igreja episcopal anglicana, que até hoje eu frequento, me disse: Odilon, tem um chamado para fazer teste na Rádio Sulina. Aí então eu tinha 15 anos. Por que tu não vais fazer? Eu disse: eu tenho 15 anos. Eu já tinha ido lá na rádio uma vez, eu tinha um sonho de ser radialista. Mas nós tínhamos ido lá, eu fui empurrando a cadeira de roda do meu pai para falar com o diretor da rádio. Ele disse: não, esse menino é um menino, não posso admitir e tal. Mas esse catequista, o seu André Vargas, que hoje mora em Montenegro, teimosamente foi lá e me inscreveu. Ele disse: olha, tal dia tem o teste. E eu fui e fiz o teste. Então, em 1º de maio de 1967,
no dia 2 de maio foi assinada a minha primeira carteira de trabalho. Existia a carteira de menor na época, né? E eu comecei a ser radialista nessa data. Já fazendo programa, ajudando... No microfone direto. Olha só. Tinha umas histórias muito engraçadas. O primeiro professor de rádio que eu tive chamava-se Rubens Pinto, que tinha recém ido de Porto Alegre, vindo da Piratini, ali, da Rádio Farroupilha, e a dona Juraci Pinto, esposa dele, que era radioatriz, fazia novelas de rádio, né? Então foram os meus primeiros mestres. E o Rubens Pinto, um dia me colocou ao lado da dona Juraci e disse: como tu fala muito agauchado, então vou te colocar aqui no programa da Juraci, chamava No Mundo da Mulher, e tu vais fazer a locução comercial ao lado dela para tu perder esse cacoete. Passados 2 meses, ele entrou no estúdio e disse: sai daí, a Juraci está falando agauchado. Em vez de tu corrigir a ela, tu a contaminaste. Ela estava pegando meu cacoete. A família Machado Ramos, ela é provavelmente descendente de tropeiros. Ou de açorianos. De açorianos, com certeza. De açorianos. Sim. Que vieram, se estabeleceram naquela região. Exato. Ali, depois da metade do século XVIII. Acredito que sim. O meu pai já trabalhava com o pai dele num engenho de cana, que foi, aliás, a causa, acredita-se, tenha sido a causa da sua doença, lá, trabalhando numa caldeira lá fervendo, frio e fervendo calor, pelado e se banhando numa sanga de água corrente. Acredita-se, porque o meu pai gastou todos os parcos recursos que a gente tinha, vendeu um pedacinho de terra que tinha, tentando se curar daquela doença e não adiantou, não conseguiu. Mas o pai dele, que então, ou o pai ou o avô dele com certeza veio dos Açores. Eu tenho um sobrinho que faz a nossa árvore genealógica e que tem essa pesquisa detalhada, sabe quem veio primeiro de lá da nossa árvore. Mas de qualquer forma, a ascendência açoriana por parte da mãe provável também, Machado? Também. Provavelmente? Também, minha mãe era Cardoso, também era da mesma descendência. E eles ali, minha mãe era lá da nascente do Rio dos Sinos mesmo, hoje Colônia Fraga, e o meu pai de uma outra área ali. E o meu pai, deixa eu lembrar, o meu pai era noivo, ficou noivo de uma moça. De uma outra. E foi à casa do meu avô convidá-los para o casamento. E lá ele enxergou aquela mocinha, aquela menina, e ela enxergou ele. E houve uma paixão instantânea, arrebatadora. Minha avó, meus avós foram contra, né? Então tem uma parte de uma poesia minha no Colo da Mãe que fala disso, né? Quando os dois se apaixonaram, meus avós disseram não. Mas o que pode a vontade contra a força da paixão? A quem ama de verdade, quem governa é o coração. E então foi irremediável. Meu pai desfez o noivado e um tio meu, irmão da minha mãe, deu apoio e tal, mais velho e tal, deu amparo, convenceu a família e eles se casaram. Quantos irmãos vocês são? Minha mãe teve 14 filhos. Um deles faleceu ainda bebê. Então nós nos criamos e fomos até bem pouco tempo 13. Nossa primeira gravação de um DVD de Terno de Reis, que foi, inclusive teve um apoio do consulado português e foi mediado por uma amiga nossa aqui de Porto Alegre, ela própria denominou os 13 Os, porque nós somos 13 e todos com a inicial O. As famílias têm. Tem essas manias dos pais. Orlando, Osório, Orêncio, Onofre, Oliveira, Odácio,
Odone, Odemar, Otília, Ocenira, Odilon, Onira e Odila. Minha esposa é Odila. Olha só. Vamos seguir depois do intervalo conversando aqui com Odilão Ramos, um poeta. Vamos classificá-lo assim. Também radialista, mas antes de radialista, poeta. Voltamos em seguida. Com certeza. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Caros amigos, estamos voltando nos caminhos da história. Estamos conversando hoje com esta figura reconhecida, não só lá nos seus domínios de Santo Antônio da Patrulha, mas reconhecida no mundo tradicionalista, no mundo regionalista, pelas suas habilidades com as palavras, com as letras, porque é um poeta, porque é um cantador, porque é um homem voltado às questões da regionalidade, e fez isso ao longo da sua vida, especialmente no rádio e nos livros. Tá? Sobre uma característica especial que ele tem na questão de termo de reis, pois é outro programa. Mas nós queremos trabalhar um pouco essa questão da poesia em especial e do seu trabalho como radialista. Aí, Odilon, vamos começar pelo radialismo, se é que dá para dizer esse termo. Né? Pois não. Pela tua atividade, como tu nos disseste antes que começaste ali com uns 15 anos de idade, que tipo de programa tu fizeste e que tipo de programas tu fizeste ao longo dessa trajetória que ainda não se encerrou. Ela segue, né? Graças a Deus, eu não tenho pressa de terminar. Bem, como o rádio do interior até hoje é assim, mas hoje com muito mais facilidade, ele exige uma certa versatilidade do profissional. Eu imediatamente já estava fazendo noticiários, que na época eram recortes do Correio do Povo e de outros jornais, colados numa folha de ofício e lidas ao vivo. Os comerciais eram todos lidos, era o que até hoje se usa. O modelo antigo da Guaíba? Se usa o termo caixinha até hoje, né? Era caixinha. Aliás, a gente era mandado ouvir a Guaíba para ter aquele padrão de locução, né? E para moldar nosso próprio timbre de voz, a impostação, a leitura, enfim. Então, eu fui locutor comercial, fui noticiarista, de repente eu estava fazendo reportagem na rua. Aí surgiu uma lei, na época ainda do regime militar, em que as emissoras tinham que ter X% do seu horário de funcionamento dedicado à notícia. E, por outro lado, o profissional que tivesse um determinado tempo de trabalho poderia ser inscrito na Delegacia Regional do Trabalho como jornalista. Eu tenho um registro de jornalista sem ter cursado jornalismo, né? Então, aí nós passamos já, de repente, quando eu ouvi, eu estava fazendo um jornal, o jornal da cidade que existe até hoje, a Folha Patrulhense. Em Santo Antônio da Patrulha eu fui fundador desse jornal, né? E a partir dali surgiu a oportunidade de cantar no palco, numa banda de bailão, né? E lá estava eu cantando no conjunto Pedrinho Show, percorremos todo esse Vale dos Sinos aqui e tal. Pedrinho Show. Pedrinho Show. O Pedrinho ainda está na ativa até hoje. De repente, em 86, a Rádio Liberdade estava estourando em Porto Alegre, e eu recebi um convite para vir até a Rádio Liberdade. Aliás, eu cuidava do marketing de uma empresa de Santo Antônio, e ouvindo a rádio, e enquanto ela estava sendo bem ouvida, eu sugeri a direção da empresa e trouxe a empresa para ser cliente da Rádio Liberdade. E eu vinha gravar os meus comerciais ali, de forma que fui observado pela direção da emissora. Havia um apresentador, Luiz Eugênio, que era cantor, um ótimo cantor dos festivais
nativistas que estavam também florescendo na época, e o Luiz Eugênio saiu da emissora e deixou uma vaga, de forma que eu fui convidado para vir, em 86. Aí eu tive que ganhar o rótulo de nativista, né? O que, diga-se de passagem, não foi nada difícil para mim, porque eu já era chiru das falas do CTG Coronel Chico Borges, lá já tinha toda uma vivência no meio. Então foi fácil esse enquadramento, e ali me abriu muitas portas para publicar o primeiro livro, para gravar o primeiro disco e por aí afora. A Rádio Liberdade, mas seguiste depois em rádios de Santo Antônio? Eu já voltei para Santo Antônio, para minha primeira rádio, várias vezes, né? Dou uma volteada e tal, trabalho, recentemente morei 2 anos em Taquara, atuando nas emissoras dali, né? E já trabalhei em inúmeras emissoras. Quando saí da Liberdade, trabalhei na Rádio Rural, da RBS, liderado na época pelo Vitor Hugo, que recentemente chegou a ser secretário de Cultura do Estado. Então, dali fui ajudar um amigo lá em Itapuã, pensando em ficar uma temporada de verão em Itapuã, na beira da lagoa, desfrutando aquele... E fiquei 2 anos e meio em Itapuã. Na Rádio Itapuã. Na Rádio Itapuã. É uma rádio comunitária, né? Mas com uma audiência, com uma presença muito marcante. Né? E depois, então, retornei para Santo Antônio, tive mais uma passagem. E hoje? Hoje eu produzo um programa chamado Campo Afora, que é distribuído a várias emissoras. No Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, tem uma emissora no Mato Grosso do Sul, e agora, desde a semana passada, tem uma emissora na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. De música? Música, poesia, e aí eu faço ali uma verdadeira salada, né? Mescla cultural. Eu tenho um quadro de vocabulário crioulo, eu tenho um quadro de medicina caseira, tenho um quadro que às vezes é retalhos de história e às vezes é causos e lendas, né? E tenho a última invernada é dos trovadores, tenho sempre uma trova gaúcha no final do programa. Então ele é uma mescla... 1 hora de programa? 2 horas de programa. 2 horas. É um programa largo, bastante duração. Ele é dividido, ele tem 8 segmentos de 12 minutos a 13 cada um, deixando janelas para cada emissora colocar seus anúncios e tal. Claro. E é uma estratégia que, se não financeiramente, mas me dá uma resposta muito boa em termos de audiência, A Semana Farroupilha agora, recente, eu fui trabalhar no Mato Grosso do Sul, levado por força do meu programa. Que circula lá em Chapadão do Sul. E a poesia? Pois a poesia... O primeiro... Tu trouxeste aqui para nos mostrar um dos teus... Esse é o último? É o 5º livro, É o 5º e último, mas o último mesmo já está no prelo. Já está pronto para sair. Está pronto. Falei com o dono da gráfica hoje, e eu dei um título a esse próximo que é 50 anos de poesia. É um chute, porque na verdade eu comecei a escrever poesias antes, há mais tempo do que isso. Comecei na adolescência mesmo. Mas o primeiro livro, que se chamou Vida e Verso, ele foi já propiciado pela minha presença em Porto Alegre, numa emissora de alcance, E a partir dali eu tive a oportunidade de outras publicações. Uma delas é um trabalho singelo e voltado até para um aspecto um tanto folclórico da nossa região. Eu fiz uma literatura de cordel, fiz um livreto, no estilo literatura de cordel, contando a história de Nossa Senhora das Lágrimas. No Caraá existe um santuário para onde vários peregrinos acorrem uma vez por ano na Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas. Só um pouquinho. Tem gente aqui que está nos assistindo de muito longe. Gente que não é do Rio Grande. Aonde é que fica Caraá? Como é que a gente chega no Caraá? Saindo de Porto Alegre, através da Freeway, em direção ao litoral, portanto, antes do litoral, antes de Osório, tem a saída para Santo Antônio da Patrulha. À esquerda.
Isso. Passa por dentro de Santo Antônio da Patrulha. O Caraá se emancipou de Santo Antônio. Era um distrito de Santo Antônio. Era o 5º distrito de Santo Antônio. Na direção da Serra do Mar, subindo em de Santo Antônio. Exato. Então, o Caraá faz divisa com Osório, faz divisa com Maquiné. Rolante, talvez. Rolante. Ele fica ali naquele meio. Ali Esse é o Caraá. E além da poesia, livro de poesia, tu tens DVDs, ou CDs, antigamente, algum daqueles bolachões, não? Eu gravei, o primeiro trabalho que eu gravei num bolachão foi uma parceria com a dupla Carlos Cirne e Sônia Mara. A Sônia Mara nos deixou há pouco tempo. Meus amigos. Esses parceiros me proporcionaram, eu era fã deles e eles, com a minha vinda para Porto Alegre, se tornaram meus fãs também. A gente se encontrou, fizemos uma série de apresentações na antiga pulperia, na pizzaria O Tatu. A gente fazia apresentações e com eles eu gravei um primeiro disco, um LP intitulado Ternura Nativa, onde eu gravei 2 canções e 2 poesias. E depois passou a gravou quantos trabalhos em disco tem? Ao todo, com esse é o último. Vida, Bichos e Cambichos, esse aí é misto, é música e poesia. Os cambichos é dos outros, ou os teus cambichos? O sentido de cambicho ele é muito amplo, né? Muito amplo. A gente tem cambichos. Vida, bichos e cambichos. Música e poemas? Música e poesia. Tu participaste com certeza, de festivais de poesia concorrendo? Não, a minha experiência, eu avaliando com certeza. Eu sou meio avesso a concurso. Eu gosto muito da nossa música, da nossa poesia livre, sem a avaliação por números. E até vou me permitir, não sei se é correto, mas eu fui convidado agora para voltar ao Mato Grosso do Sul para ser julgador, para ser avaliador naquele evento grande que tem lá, que equivale ao nosso Enarte. Ao nosso Enarte. Eu não recordo agora o nome que tem lá. E eu me esquivei do convite por pensar o seguinte: se eu não tenho nenhum troféu como declamador, se eu não tenho nenhum prêmio como poeta, como é que eu posso julgar o trabalho dos outros? Que autoridade tenho eu para julgar o trabalho dos outros se eu não me submeto a julgamento também? Então, achei por uma questão ética que... Nunca avaliasse e nunca participasse de concurso? Eu cheguei a avaliar, lá em Rondônia, na cidade de Ariquemes, onde eu fui convidado a participar de uma semana farroupilha. Ajudei lá o Adelar, estava lá, convivi com o Adelar Bertucci durante uma semana, com experiência magnífica, sem preço, E lá não tinha era fazer ou fazer. Não tinha como me esquivar. Então eu me submeti a este sacrifício de julgar o trabalho dos outros. Julgar os outros não é fácil. Ser julgado não é fácil. Julgar os outros também não. Eu respeito muito, acho que os concursos têm um grande mérito pela vitrine que proporcionam e tudo mais. Eu tenho a felicidade de não ter precisado disso como vitrine. Os teus poemas são notadamente de cunho regionalista. Não necessariamente. Não necessariamente, mas eles transitam por um poema urbano, romântico, faz algum cunho político, de vez em quando eu dou uns pitacos também. Sim, ok. Tanto o poeta quanto o musicalista, ele não pode se limitar muito a... Tem que ser mais. Eu acho que está correto. Às vezes tem que ter coragem. Nós vamos encerrar essa nossa conversa com um poema. Do Odilon Ramos, que está aqui nos presenteando com história, com a sua história, com um pouco da história da literatura
mais bonita que a do poema. Minha musa primeira e maior, sem dúvida nenhuma, foi minha mãe, e continua sendo. Então, em homenagem à memória dela, e a todas as mães que estejam nos assistindo, e a todas as mães que já tenham partido, eu vou dizer no colo da mãe. Armou-se a tormenta. O céu se fez negro. As nuvens se fecham, provocando estouros e chispas de fogo que riscam o espaço. É lindo e assusta, encanta, dá medo. É aí que eu me lembro dos tempos que eu ia correndo ao encontro do colo da mãe. O colo da mãe, ninho que aconchega, trincheira que ampara, porto que acolhe, manto que aquece, primeira vertente cristalina e pura de amor e ternura que a gente conhece. No colo da mãe não tem solidão, nem bicho-papão, nem medo, nem dor. Tem riso, tem canto, tem voz de acalanto, tem prece de amor. Minha mãe foi pobrezinha, pobrezinha de dar dó. Ela fez chapéu de palha, fez balaio de cipó. Para comprar um vestidinho de chita azul cor do céu, minha mãe foi juntar palha e da palha fez chapéu. Minha mãe lascou taquara, minha mãe torceu cipó. Fez balaio bem feitinho para comprar um tamanquinho lindinho como ele só. Quando os dois se apaixonaram, meus avós disseram não. Mas o que pode a vontade contra a força da paixão? A quem ama de verdade, quem governa é o coração. Minha mãe já viveu muito. Viveu, lutou e sofreu. Mulher do sistema antigo, fez do seu colo um abrigo aos filhos que Deus lhe deu. Graças a Deus, um sou eu. Cresci, fiquei homem, segui meu destino, deixei o menino que ela embalou, brincando sozinho, catando lembranças no pátio da infância que longe ficou. Já venci na vida, já aguentei tirão, mas todas as vezes que a vida apresenta um céu de tormenta, trazendo de volta o medo que eu tinha, me esqueço da idade e tenho vontade de correr para o colo da minha mãezinha. Pedir proteção, sentir seus afagos, curando os estragos que a vida me fez. Chorar de manhoso, me aninhar dengoso, fazer-me inocente criança outra vez. E dormir, sonhando, no colo da mãe. Nos caminhos da história. De voz embargada, voltamos na próxima.